O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas, quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Ó Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Ó Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorificarei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmão, irmã, estamos apenas a uma semana da Semana Santa, a grande semana na qual nós vamos celebrar o maior mistério da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E é por isso que as imagens foram encobertas, indicando que ainda é tempo de penitência, mas logo esse tempo dará lugar a um tempo novo, de vida nova, como na vida. Nós passamos também por momentos difíceis, mas depois de uma trajetória de fé, vem a vida e a vitória em Cristo. Esta é a dinâmica de todo cristão sobre esta terra, de paixão no sentido de oferecer os seus sofrimentos a Deus, unindo-se mais ainda a Ele, de morte para tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos afasta da nossa própria interioridade, nos afasta das pessoas, e de ressurreição, de vida que se renova. E esta renovação que Deus quer fazer em toda a humanidade já começou naquela primeira aliança que Ele fez com o seu povo, e são sucessivas alianças que Deus vai fazendo ao longo de toda a história da salvação. Já ouvimos muitas delas nos últimos domingos, e a aliança é sempre uma tentativa de Deus de nos resgatar, mas Ele também espera que nós, nesse pacto que nós fazemos com Ele, façamos a nossa parte,
porque uma aliança é sempre feita entre duas pessoas, é um elo. E Deus então faz aliança com o seu povo, e vimos que uma das alianças foi aquela que ele fez no Sinai, em que ele oferece ao povo os mandamentos por meio de Moisés. O povo, por sua vez, faz de conta que assume esta lei, só que de uma maneira apenas intelectualizada, não vivencial. Deus não quer que nós sejamos pessoas, né, que tenham só um conjunto de verdades, né, de valores que fiquem aqui, só no nosso conhecimento. É preciso ir mais fundo. Por isso que na primeira leitura nós vimos que Deus faz a promessa através do profeta de uma nova aliança que não mais será gravada em pedras, como foi com a aliança do Sinai. Ao invés de pedras frias, Deus quer agora imprimir no ser humano, em suas entranhas, esta lei, gravá-la no seu coração, para que as pessoas possam interiorizar a lei, ou seja, os princípios de verdade, né? E não viver de formalismos, né? De meros preceitos cumpridos, mas sem vida, sem entusiasmo, de meras obrigações, como se isso fosse agradável a Deus. Deus não quer isso. Deus não quer filhos só cumpridores de coisas, né, por medo. Deus quer a nossa obediência, a nossa docilidade. E a obediência cristã é aquela de quem confia. Por isso que eu obedeço. Eu confio que Deus sabe o que é melhor. Eu me submeto a Ele, porque eu sei que eu estou sujeito a errar. Às vezes pode até parecer que eu sou o dono de mim mesmo, quando na verdade eu estou tentando driblar a minha própria insegurança, não é? Parecendo alguém confiante. É preciso humildade e obediência, como de São José, para colocar a sua segurança em Deus. E ali está o verdadeiro alicerce. Por isso que Deus quer gravar na carne do ser humano, não é? No seu ser, esta lei. Nas entranhas, porque nos lembra a vontade, a atitude, né? Quando alguém faz as coisas, sente nas entranhas, né? Então se move no coração, porque aqui reside o centro das escolhas que nós fazemos. Não é apenas a sede das emoções, dos sentimentos, né? Na Sagrada Escritura o coração é a centralidade do ser humano, por onde tudo passa, não é? Então Deus também, a sua lei está aqui, não é? E se esta lei está dentro do ser humano, ou seja, se nós a acolhemos, nós conseguimos então nos esforçar por praticá-la de uma maneira muito mais natural, ou seja, com muito mais consciência daquilo que nós estamos fazendo, porque a lei de Deus de fato liberta, não é algo imposto sobre nós, é algo que na verdade vai nos libertar, não é? E Jesus veio para libertar. Por isso que ele diz que quando ele for levantado da terra, ele atrairá todos a eles, não só algumas pessoas, mas todos aqueles que se sentirem atraídos por ele, inclusive os gregos. Os gregos se pautavam numa sabedoria meramente humana, não é? Então, profundos conhecedores da filosofia, não é? Enfim, um povo instruído, um povo que refletia, e tudo isso é muito bom, porque quando existe um povo que recebe uma educação sólida, esse povo não é enganado por qualquer coisa, não é? É um povo que tem a capacidade também de refletir e entender melhor as coisas, não ser manipulado, não é? Mas muito mais do que inteligência, não é? Ou a sabedoria humana, é preciso internalizar a sabedoria divina, que vai muito além. Então Jesus atrai todos para esta nova maneira de viver
inclusive de viver a lei. A lei não pode ser vivida pela lei, mas pelo amor que dá sentido a esta lei. Jesus, no evangelho de hoje, está subindo para Jerusalém, onde então ele será crucificado. E alguns gregos que estão indo também para Jerusalém, ficam sabendo que o mestre estará lá. Eles poderiam muito bem tentar se aproximar de pronto de Jesus. Só que eles vão primeiro a Filipe, porque o nome Filipe é o nome grego. Então eles se identificaram com esse apóstolo do Senhor e foram até Filipe e disseram: nós queremos ver Jesus. Filipe então vai com André falar com o mestre. Por que será que essas pessoas foram até um intermediário antes de chegar a Jesus? Justamente porque viram naquele homem uma ponte para chegar até o mestre. Quantas pessoas às vezes sabem que alguém tem conhecimento com uma autoridade, né, e diz assim: olha, você que é mais próximo daquela pessoa com quem eu tenho que falar, tenho que tratar sobre isso, será que você não pode adiantar aquele assunto, né? Ou não precisa ser uma autoridade, às vezes uma outra pessoa que não seja tão conhecida, tão próxima de você. Você conhece um outro que é próximo dessa pessoa. Você vai até ela e fala: olha, será que você pode me ajudar até chegar até ela? As pessoas naturalmente fazem isso, não é? E acontece isso hoje no Evangelho. Eles veem em Filipe uma referência para chegar até Jesus. Eles querem ver Jesus. Mas o verbo ver não é simplesmente só enxergar de perto, como alguém que tem curiosidade. O ver é conhecer de forma mais próxima, é fazer uma experiência com Jesus. Isso que eles querem, não é? Então olha só, como é importante que haja pessoas que sejam referência na sociedade de Deus, em todos os locais, de todas as classes sociais, né, de todas as culturas, referências do sagrado, né, do próprio Deus. Então, se na tua profissão você tem, digamos, proximidade com um grupo de pessoas, ali você pode evangelizar. Ou ali você pode ser um sinal da presença de Deus para aquelas pessoas que talvez não se aproximariam logo da igreja, mas tendo a proximidade com você, podem também aos poucos se aproximar mais de Deus num cultivo de espiritualidade. Então, seja qual for, não é, a sua condição, seja qual for o local onde você estiver, ali pode ser uma ocasião para que você também revele esta presença de Deus, como Filipe aos gregos. E Filipe vai até Jesus, e a resposta de Jesus é um pouco enigmática, não dá para entender de início. Porque Jesus diz assim, que assim como o trigo precisa morrer para dar muito fruto, também ele será depois elevado da terra. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Jesus fala da natureza, mostrando que uma semente, ela precisa sim morrer, para depois brotar e explodir em vida nova. Ele, igualmente, também passaria pela morte para nos devolver a vida. E existem algumas situações na vida de nós cristãos, de toda a humanidade, mas principalmente de nós cristãos que queremos ver Jesus nas situações que nós vivemos pelo olhar da fé, que as coisas que nós passamos parecem ser apenas morte, o fim, quando na verdade podem ser uma oportunidade de crescer ainda mais na fé, né, de se lapidar, de amadurecer, seja qual for a situação, né? Tem coisas que a gente às vezes tem que ter a capacidade de morrer para a idealização que a gente tinha e olhar para a realidade, né? Morrer para aquele egoísmo de querer tudo do meu jeito e se abrir então para aquilo que é melhor para nós e para as pessoas que estão envolvidas numa situação, não é? Morrer para mim mesmo, no meu orgulho,
para então me relacionar melhor com o outro. A gente precisa ter essa capacidade de, com Cristo, morrer para com Ele também renascer. E Jesus, ao falar sobre essa dinâmica da natureza, de morte, né, que depois se revela na vida, da semente que brota, Ele está falando sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição, mas também nos ensinando que nós precisamos constantemente, como cristãos, passar pela cruz e descobrir que há algo novo que nos espera pela fé. Quantos momentos difíceis São José passou? Já ouvimos no comentário, né? Tantas situações, a começar pela concepção de Nossa Senhora. São José não entende o que está acontecendo, e ele por si só começa a imaginar uma série de coisas. A sua noiva aparece grávida. Como isso pode acontecer? Depois, ouvindo a Deus, né, ele começa a acolher um plano que é maior do que ele imaginava. Aquela criança divina virá para salvar o mundo, e ele tem grande importância. José tem um papel primordial de acompanhar Jesus. Depois, José é acordado, porque após um sonho ele havia ouvido que Herodes queria matar o menino Jesus. Agora ele tem que se deslocar. Gente, quem teve que mudar de cidade alguma vez, seja por trabalho, seja por alguma outra situação, sabe que a adaptação não é fácil. Agora imagine alguém que tem que fugir para outro lugar por conta de um perigo. Vamos pensar nos imigrantes, não é? Vamos pensar nos refugiados também. Vamos sair um pouquinho só do nosso mundinho. Vamos pensar também uma realidade, uma dimensão mais ampla. Como é difícil. São José viveu isso, saiu de Israel, foi para o Egito. E lá Deus se manteve fiel, porque também São José foi fiel e obediente. Na segunda leitura nós ouvimos que Jesus, mesmo sendo Deus e Filho de Deus, foi obediente. E todos aqueles que são obedientes a Ele terão a salvação. Vamos pedir a Deus a graça da obediência, mesmo diante de coisas que nós não entendemos no primeiro momento, que com a fé nós saibamos que Deus sempre nos acompanha, não nos abandona e nos conduz como conduziu a São José. E assim, essas situações que aparentemente parecem só morte, sejam para nós razão de um novo nascimento, de uma nova perspectiva de vida, de algo novo que Deus quer fazer na nossa vida e na vida de todos aqueles que querem ver Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.